Olá, então nós vamos seguir a nossa abordagem. Tratamos nos vídeos anteriores do R1, que é a responsabilidade social, e nesse vídeo vamos partir para a introdução da reinvenção técnica, que é o nosso R2. A reinvenção técnica, ela se dá sob dois prismas, um tecnológico e outro educador. Então, nós definimos que a reinvenção tecnológica e educadora, ela se dá pelo comprometimento técnico dos bibliotecários com a inovação diante de desafios contemporâneos para a formação de coleções, o desenvolvimento de sistemas para a integração digital dos produtos e serviços e uma atuação comunitária das bibliotecas. Nesse sentido, considerando as dimensões específicas dos três R's, então faz parte da reinvenção tecnológica e educadora, que genericamente a gente pode chamar de uma reinvenção técnica. Ela aborda coleções e espaços que poderiam ser físicos, mas considerando a ênfase da disciplina, eles só serão tratados aqui do ponto de vista digital, a sua relação com os sistemas de informação e, posteriormente, no aspecto educador, em relação aos serviços aos usuários. Para tratar da reinvenção técnica, nós também utilizamos o conceito de Edgar Morin, o conceito de complexidade, mas bastante aplicado às questões que se referem à gestão de bibliotecas universitárias. Então, só para retomar esse conceito que nós já tratamos anteriormente quando falamos da ciência aberta, a complexidade, ela tem a ambição de prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre as disciplinas, entre as categorias cognitivas, entre os tipos de conhecimento. E nós podemos usar essa mesma abordagem e este mesmo problema da desarticulação das áreas, considerando especificamente a área de ciência da informação e de biblioteconomia, que muitas vezes se especializa imensamente e, por outro lado, não dá conta das questões que requer uma articulação e uma abordagem abrangente de todas as suas pequenas partes para a solução efetiva dos problemas. Então, um dos questionamentos que nós podemos fazer, considerando todas as dificuldades anteriormente descritas, principalmente na responsabilidade social e nas questões de cidadania, e nessa perspectiva de que nós percebemos uma dificuldade histórica no Brasil de consolidação de políticas públicas de leitura, nós então podemos perguntar: é difícil ser bibliotecário no Brasil? E considerando essa questão, eu imagino que tenha passado algumas frases na sua cabeça que podem ser identificadas como problemas. Então, um dos problemas que nós recorrentemente descrevemos é que ninguém valoriza o trabalho do bibliotecário. O outro problema é que hoje em dia quase ninguém mais se interessa por leitura. Alguns bibliotecários, já ouvi alguns bibliotecários falando: as pessoas encontram tudo o que querem na internet. Outro problema, as bibliotecas estão sempre vazias. E o problema que pode ser talvez a base, mas não somente a base, ela não explica tudo, a conduta do bibliotecário também explica muita coisa, é que as bibliotecas não recebem os investimentos necessários. O bibliotecário que é gestor, ele não vai ficar centrado, né, numa discussão longa desses problemas que acabamos de enumerar e não vai se sentir limitados por eles.
Esses problemas, na realidade, para um gestor na área de bibliotecas, esses problemas são vistos como uma busca de soluções necessárias e para as quais a biblioteconomia tem condições de responder, considerando o seu desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de suas abordagens pedagógicas para trabalhar no nível das comunidades universitárias. Então, esse mapa conceitual é um mapa conceitual em construção, ele foi identificados os temas e as categorias de acordo com a nossa abordagem desenvolvida na disciplina. Ele muito provavelmente vai sofrer alterações, então, para manter a informação atualizada, esse link ele vai sempre estar disponível com a última versão depositada no repositório Zenodo, e é dessa forma, então, que um gestor lida com os problemas anteriormente enumerados. Nós somos profissionais de formação superior e que, na realidade, existimos exatamente para lidar com os problemas. Se os problemas não existissem e não exigissem uma formação profissional para lidar com elas, nós não seríamos profissionais de nível superior. Nessa transição tecnológica que nós vivenciamos, é muito comum que os bibliotecários se atenham e permaneçam tendo como referencial as funções básicas das bibliotecas em sua função tradicional, não acompanhando o novo contexto informacional de sua comunidade, e assim não é de surpreender que as bibliotecas estejam cada vez mais vazias e com cada vez mais dificuldades de atender às necessidades das suas comunidades. Muitas vezes os bibliotecários que não são gestores, eles se acomodam nessa função de catalogação dos seus acervos, seguindo numa postura bastante tradicional. E aí, neste sentido, todos os problemas vivenciados, eles são muito assustadores realmente, considerando que se percebe uma diminuição do valor da biblioteca junto à sua comunidade, mas também considerando um isolamento da equipe da biblioteca em relação à vida da comunidade, que se faz num contexto mais amplo e de supercirculação da informação. Então, esses problemas, eles parecem muito difíceis de serem enfrentados se a gente se mantém isolado numa atividade altamente especializada e de forma dissociada da comunidade que nós precisamos atender com recursos que naturalmente são ou altamente tecnológicos ou de natureza altamente pedagógica, numa atuação muito comunitária dos bibliotecários, que é basicamente o que nós vamos tratar desse ponto da reinvenção. Quando nós retomamos os questionamentos que fizemos lá na responsabilidade social e chegamos a algumas conclusões de que a leitura e a escrita não deixaram de ser relevantes, que o livro impresso aparentemente ainda é importante, considerando o retrocesso em algumas políticas de digitalização do ensino verificadas em países altamente desenvolvidos, que as informações disponibilizadas na internet não substituem as informações publicadas em livros e periódicos, considerando os processos de desinformação que nós vemos, que são muito eficazes e que se contrapõem a essa perspectiva, a essa premissa de que tínhamos, de que quanto maior a disponibilidade de informações, necessariamente seria o nosso conhecimento aprofundado, e não é. Existem processos
de informação que não necessariamente levam ao conhecimento. A importância, portanto, das bibliotecas como espaço que permita que os processos informacionais sejam efetivos para um desenvolvimento de um conhecimento emancipador e crítico, e de uma dificuldade que nós temos de reconhecer a importância das bibliotecas, considerando a ausência de infraestruturas de biblioteca realmente efetivas, bibliotecas de qualidade, disponíveis nas cidades, nos bairros, nas escolas, e, portanto, a gente, de uma certa forma, não reconhece a importância da biblioteca porque muitas vezes temos dificuldade de encontrar ao nosso redor modelos importantes e significativos para essa missão do conhecimento na era digital. Dessa forma, se a gente vai tentar responder a questão é difícil ser bibliotecário no Brasil, pode ser super fácil, a gente pode ter pouquíssima coisa para fazer, porque nós temos uma lista imensa de reclamações e de problemas que são muito estruturais do nosso país. Por outro lado, a gestão das bibliotecas, o profissional gestor, o profissional bibliotecário que encara esses desafios com uma busca de um conjunto de soluções, esse profissional sim tem uma vida difícil, porque em situações em que em outros países que se verifica que o desenvolvimento da tecnologia só tem feito aperfeiçoar as estruturas de bibliotecas, fazendo com que as bibliotecas sejam cada vez mais ativas, tenham cada vez mais recursos tecnológicos, cada vez mais informações, coleções qualificadas, métodos de indexação que garantam a sua visibilidade, serviços que tenham uma atuação muito efetiva junto à sua comunidade, transformando a promoção da leitura, colocando a leitura na centralidade dos processos educativos e culturais, a competência informacional como uma parte importante das técnicas de pesquisa e inclusive para informação cidadã, e a própria ciência aberta como um grande desafio a ser vencido junto aos pesquisadores para que contemplem outros valores na sua atividade de pesquisa. Todos esses recursos são muito difíceis de fazer porque exigem essa conversão dos processos que sempre tradicionalmente usamos em processos então reinventados. Mas para efetivamente a gente conseguir mobilizar os recursos e restabelecer a rota para a reinvenção das bibliotecas, nós precisamos cuidar muito o direcionamento do nosso olhar e o direcionamento das nossas ações. Então, é muito frequente que a gente veja abordagens, assim, às vezes muito genéricas, falando dos problemas das bibliotecas sem relacioná-los com as soluções, falando da importância das bibliotecas para a Agenda 2030, mas sem trabalhar questões, quais são os recursos que nós precisamos. Afinal de contas, qual é a nossa situação atual, qual é o nosso diagnóstico atual e o que nós precisaríamos ter para efetivamente contribuir para uma mudança das condições e para a qualificação da educação a partir do acesso às informações pelas bibliotecas e o cumprimento da missão. Às vezes nos perdemos em projetos muito específicos que tratam dentro daquele conjunto do mapa que aborda diferentes temas, ficamos muito centrados num tema como se, ao fazermos um repositório de dados, necessariamente aquele repositório de dados vai ter uma utilização, ele vai ser conhecido,
vai promover alguma alteração no acesso à informação na nossa instituição, uma comunicação com outros dados semelhantes e que permita realmente uma ampliação do contexto informacional a partir do uso daquele repositório de dados. Às vezes nós ficamos muito centrados em tópicos específicos, mas não fazemos com que esse desenvolvimento se conecte de forma a efetivamente fazer uma ampliação e tenha um impacto na comunidade que nós atuamos e que, no caso da era digital, ela é uma comunidade muito ampla, ela é muito maior do que a nossa comunidade institucional. E vejo também uma grande dificuldade, o eu bibliotecário, o eu sozinho, o eu que faz tudo, o eu vítima do sistema que não valoriza as bibliotecas, e aí ao invés de eu buscar parcerias, tentar não ser a vítima do sistema, mas alguém que seja capaz de mobilizar ações, desenvolver projetos e mobilizar recursos para. Eu fico postando vídeos na internet do eu sozinho, vítima do sistema. Então, a abordagem da complexidade exige sim que a gente tenha o olhar macro, que a gente tenha o olhar micro e que divulgue quando a gente consiga conectar o macro e o micro com problemas e soluções para uma atuação efetivamente comunitária. Caso contrário, há uma ocupação discursiva na área, como se estivéssemos fazendo algo, mas na realidade esses discursos muito bonitos dos nossos problemas, da Agenda 2030, eles não se refletem em estruturas factíveis, em estruturas de biblioteca, de acesso à informação que transformem a vida das pessoas, e é isso que exige a responsabilidade social. E esses recursos, tendo em vista todos os problemas anteriormente tratados, eles são recursos que não existem, eles não nos são garantidos, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, mas eles são recursos que nós precisamos, a partir da reinvenção de uma nova forma de trabalharmos, conseguirmos mobilizarmos para conseguir ter uma biblioteca efetivamente significativa para a comunidade. A função do gestor, então, é conectar as coleções, os sistemas, os serviços à comunidade através de um cumprimento efetivo de suas missões. Necessariamente, o gestor tem uma visão ampla dos assuntos que formam os produtos e serviços da biblioteca, ele conhece a comunidade e ele precisa estabelecer os requisitos básicos de coleções, sistemas e serviços. Esses requisitos básicos nós vamos tratar de forma mais aprofundada na reinvenção, seja tecnológica, seja educadora. O gestor também identifica os recursos necessários, e nessa identificação é trabalho do gestor sensibilizar sua mantenedora e, em caso de extrema dificuldade institucional ou não, simplesmente para uma ampliação, precisa articular colaborações para mobilizar os recursos necessários. O gestor, ele, na sua abordagem, ele nunca é uma abordagem dissociada de uma descrição ampla e exaustiva e chorosa dos problemas, ou muitas vezes uma descrição detalhada de soluções que a gente não sabe que problemas resolve. Não é só problema, não é só solução. Toda abordagem do gestor, ela é uma abordagem problema-solução. Os projetos, eles precisam
se encaminhar atividades, mobilizar recursos, tentar captar recursos, considerando uma situação problema e uma ação solução para, e não muitas vezes essa descrição que nós percebemos exaustiva de problemas ou exaustiva de soluções sem que exista essa conexão. Eu ouço com muita frequência as pessoas tratando da inovação em bibliotecas. Nós utilizamos aqui um termo que é a reinvenção das bibliotecas, considerando um sentido que me parece bastante técnico, mas que não vou conceitualmente aqui ficar discutindo, e vou pegar uma definição bastante simples obtida pelo próprio chat, no chat GPT. Então, se a gente pergunta qual é a diferença para o chat GPT entre inovação em bibliotecas e reinvenção nas bibliotecas, ele trata muito da inovação como aspectos de melhorias, qualificações significativas no que existe. Então, seriam a introdução de novas práticas, novos serviços, tecnologias ou abordagens que agregam valor ao usuário. Entretanto, me parece que o que nós estamos passando hoje, em termos de gestão das bibliotecas, é algo mais profundo. E isso está de forma condizente com a definição que o chat GPT dá para reinvenção, considerando uma mudança também na natureza, no propósito, na função. E quando aplicada a bibliotecas, se fala muito de uma transposição, então, daquelas funções que tradicionalmente desenvolvíamos e que precisam ser profundamente reformuladas neste novo contexto da informação digital. Portanto, nós percebemos que tínhamos uma importância central quando estávamos num ambiente de escassez de informação, as pessoas iam na biblioteca para ler o jornal, para acessar uma revista, olhar uma enciclopédia, né, que era uma das fontes de informação mais importantes dentro da biblioteca, e hoje, com esse acesso tão facilitado pelo celular, nós temos uma função ainda fundamental na biblioteca em todas as suas partes. As coleções permanecem importantes, os serviços parecem importantes, mas para além do acesso à informação, há uma missão de promoção do conhecimento no contexto da supercirculação de informações. Então, você tem esse problema, e a biblioteca tradicional, ela encontra o celular e ela pode seguir necessariamente dois caminhos: a sua evolução ou a sua extinção. Então, a gente precisa pensar, né, com todas as transformações nesse ambiente informacional e digital, se as bibliotecas querem se manter importantes como referência de transformação social, elas precisam necessariamente de profundas mudanças. Acho que pode-se definir a reinvenção de diferentes formas, mas em 2021 eu fui convidada pelo Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que se realizou de forma online pela Universidade Federal de Goiás, por causa da pandemia por Covid-19, e nessa discussão a gente trabalhou as ações importantes que seriam ações de inovação, e lá pelas tantas me pareceu adequado usar o termo reinvenção. E nesse agrupamento de ações, percebi que nós poderíamos chamar e analisar a evolução da biblioteca tradicional, aquela biblioteca que desenvolve
e organiza e dissemina coleções com uma missão de acesso a documentos num ambiente de escassez de informação, que essa biblioteca, com a evolução digital, ela poderia se transformar e se bifurcar e se desenvolver também num sentido de uma biblioteca educadora, que realiza serviços para os usuários e desenvolve e promove a leitura, que está em crise, considerando a proliferação de áudios e vídeos, e a competência informacional, essa competência de identificação de sua própria necessidade, de compreensão das diferentes fontes de informação, de conseguir distinguir o que são informações verdadeiras e falsas, desenvolver hábitos informacionais que levem ao conhecimento profundo e não apenas ao conhecimento superficial. E essa biblioteca, então, seria chamada de biblioteca educadora a partir de seus serviços. Ela é uma biblioteca que promove uma cultura de informação. Para além dela, a biblioteca tradicional precisaria também se desenvolver como uma biblioteca tecnológica que desenvolve ferramentas de recuperação e acesso à informação para além das suas coleções. Ela precisa promover suas coleções, mas também de forma integrada, com todas as informações disponibilizadas na internet por editores, por repositórios, disseminadas em redes sociais, num ecossistema de informação muito mais amplo que é o ecossistema digital. Se nós distribuirmos alguns elementos bastante básicos, estratégicos dentro de uma matriz de SWOT, né, de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, a gente pode perceber que essas bibliotecas tradicional, tecnológica e educadora, elas têm semelhanças e diferenças. Então, o ponto forte da biblioteca tradicional, ele sempre residiu nas coleções impressas que as bibliotecas tinham ou no conhecimento das coleções das bibliotecas de seu entorno, e esse era um aspecto central para a sua atuação. Tinha uma oportunidade porque mesmo uma única enciclopédia já trazia uma grande ampliação de universo informacional dentro desse ambiente de restrita circulação de informações, e sempre foi, no nosso caso brasileiro, uma grande ameaça a ausência de políticas de estímulo à leitura e de investimento à pesquisa no setor bibliotecário. No caso da biblioteca tecnológica, ponto forte permanece sendo se a biblioteca possui um acervo impresso, mas como ponto fraco, particularmente aqui no Brasil, são uma dificuldade que nós percebemos em relação aos modelos de negócio para acesso perpétuo ou assinaturas de coleções digitais. Nós temos modelos muito restritos, muito caros e que, de uma certa forma, dificultam bastante o acesso geral às bibliotecas a essas coleções digitais, principalmente no caso dos livros, não tanto no caso dos periódicos, que no Brasil nós temos essa tradição de investimento no portal de periódicos da CAPES. Como oportunidades, nós temos essa herança da organização da informação, do conhecimento de representação da informação, do domínio de metadados e dessa possibilidade que nós temos de desenvolvimento de repositórios e de criação, então, de ferramentas eficientes para a recuperação de documentos digitais. E nós temos, por outro lado, uma ameaça, considerando uma supercirculação de informações
que ocorre de forma absolutamente independente de qualquer serviço de biblioteca. Nesse sentido, a ação prioritária, ação estratégica prioritária da biblioteca tecnológica é desenvolver repositórios e promover um acesso integrado ao seu catálogo, mas também a outras bases de conhecimento digitais, considerando uma ênfase nos planos institucionais da universidade, sejam os planos de curso, de graduação, pós-graduação, os projetos de extensão e os projetos de pesquisa. A matriz de SWOT para a biblioteca educadora, ela parte de pontos fortes dos bibliotecários, como conhecimento sobre fontes, busca, uso e comunicação de informações, e a oportunidade de esses repositórios de acesso aberto e a supercirculação de informações desperte naturalmente uma necessidade nas comunidades de estabelecer estratégias de conhecimento para não morrer com ansiedade de informação e dificuldade de conhecimento das diferentes fontes. Ela tem como pontos fracos uma dificuldade de formação, uma deficiência de formação nos currículos de biblioteconomia para as atividades pedagógicas. Muitas vezes nós temos uma formação muito centrada nos aspectos técnicos da biblioteca e não nos seus aspectos pedagógicos. E nós temos como ameaça esse acesso super facilitado pelo celular e a inexistência de referências disseminadas de boas bibliotecas, que as pessoas considerem efetivamente que o acesso que tem à informação pelo computador ou celular é todo acesso possível e que não existe um acesso qualificado de coleções e de repositórios que poderia ser possibilitado pela biblioteca. E uma outra grande ameaça é a utilização de áudios e vídeos como forma de informação e não mais a leitura. Na biblioteca educadora, a grande missão é capitalizar a promoção da leitura, as capacitações para a competência informacional e a criação de atendimentos personalizados para que, muito nos moldes do serviço de referência, a comunidade, os indivíduos tenham acesso a orientações especializadas por parte dos bibliotecários para guiá-los nesse conhecimento de fontes de informação e de tantas outras ferramentas que podem auxiliá-los. Se nós fôssemos, então, dividir ou fazer uma comparação mais sucinta da contraposição da biblioteca tradicional com a biblioteca reinventada pela tecnologia e por suas funções pedagógicas, nós poderíamos trazer de forma bastante simplória 3 eixos para a biblioteca tradicional: o desenvolvimento de coleções, a organização de coleções e a disseminação de informações, naquele contexto analógico de escassez de informações, e 3 dimensões para as funções da biblioteca tecnológica e educadora, sendo a primeira também um desenvolvimento de coleções, mas contemplando um desenvolvimento de repositórios, principalmente no caso da biblioteca universitária, que tem uma comunidade produtora de informação e, portanto, ela pode desenvolver um recurso de acesso aberto à sua própria produção. A função de organização dessas coleções, seja físicas, digitais ou dentro do repositório, mas o desenvolvimento de ferramentas de integração e descoberta de coleções e documentos digitais.
e muito vinculada à ação educadora, destacando novamente promoção da leitura, da competência informacional e a competência da ciência, as competências relacionadas à ciência aberta. E como é que nós lidamos com esses desafios e essa busca de soluções? A gente lida buscando formação, estudando, estando sempre acompanhando a literatura, acompanhando iniciativas internacionais, acompanhando discussões de políticas públicas e tentando se inserir numa contribuição efetiva de alteração das nossas condições para a educação, para a cultura e para a ciência. E nesse ponto nós percebemos uma evolução dos papéis dos bibliotecários que vão se desdobrando a partir dessas possibilidades promovidas pela tecnologia de informação. Então, na biblioteca tradicional, nós tínhamos o bibliotecário fundamentalmente um documentalista que lidava com suas coleções, a sua organização, a sua disseminação, e ele também tinha um papel bastante forte de mediação, fazendo essa conexão entre as fontes de informação e a necessidade, a compreensão da necessidade de informação pelo usuário e ajudando na busca e na localização e no acesso de informações num ambiente de escassez de informação. No momento que a tecnologia se desenvolve, nós temos essa grande disponibilização de informações e passa o bibliotecário menos mediador, mas mais educador, mostrando comportamentos informacionais que podem auxiliá-lo na busca relevante de informações, a lidar com a ansiedade informacional e fazer a distinção entre informações verdadeiras, confiáveis e falsas. Nós temos também um bibliotecário analista, que ele é um bibliotecário que auxilia muito no desenvolvimento de sistemas que aumentem a precisão, que possibilitem a descoberta de informações considerando os planos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, e às vezes também na análise de dados oriundas desses sistemas tão sofisticados, com análises estatísticas, criação de indicadores, muitas vezes relacionados com uma área que nós chamamos de cientometria. Há também a necessidade do desenvolvimento do papel da comunicação, ela se dá pelo uso de redes sociais, pelo desenvolvimento de sites, de blogs, dessa comunicação e dessa produção de material que dê sentido e que qualquer pessoa usando a internet ela consiga acessar esse conteúdo produzido pela biblioteca, que dá significado e que ajuda a lidar com o universo informacional, ampliando o impacto da comunidade, da biblioteca, para muito além da sua comunidade. E tendo em vista essa sofisticação dos sistemas, como nós vamos, e das fontes de informação e dos serviços que precisam ser desenvolvidos, como a gente vai ver a partir dos elementos e dos parâmetros de produtos e serviços que nós vamos trabalhar para a reinvenção, esse bibliotecário precisa ser um grande gestor, porque seus recursos precisam ser mais robustos e para mobilizá-los, muito provavelmente vão precisar ser articuladas redes de colaboração para uma captação e um atendimento de uma demanda mais em escala do que local institucional. É muito difícil a gente imaginar um nível de desenvolvimento tão amplo dos sistemas necessitando de tantos recursos
e uma instituição sozinha contando com tudo isso. Então, nós precisamos ter vários gestores que façam a articulação institucional e possibilite, muito provavelmente, a mobilização desses recursos que muitas vezes ficam restritos apenas às grandes universidades, que são uma parcela muito pequena de todo o sistema e de todas as bibliotecas universitárias do país. Voltamos então para o olhar, e é fundamental então para o desenvolvimento dessas competências que nós estejamos o tempo inteiro tentando conectar os aspectos de conjuntura, o avanço especializado da nossa área, sem perder a complexidade, e, por outro lado, fugir dessa zona de conforto, que é uma descrição exaustiva de problemas ou uma descrição desconectada de soluções, ocupando um espaço discursivo, mas que não necessariamente leva à ação. A ação ela é altamente especializada, precisa ser constituída de planos de gestão com componentes estratégicos e com planos de trabalho muito bem definidos, e esse é, na realidade, o nosso grande desafio. Eu tenho um estilo cognitivo bastante visual, tátil, gosto bastante dos esquemas, e quando fui diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesses últimos 8 anos, gostava muito de mostrar a localização dos profissionais que entravam para o nosso sistema, que é um dos maiores sistemas do Brasil. Então, colocando essa complexidade que nos cerca, tanto em termos de políticas públicas, os valores sociais, né, que infelizmente estão muito empobrecidos, relacionados com exposição pública. A criança quer ser influencer, ela não quer salvar vidas como médico, construir pontes como engenheiro, quer fazer sucesso nas redes sociais, que é uma coisa super fútil, se não associada com uma função social mais ampla. Temos essas dificuldades do nosso sistema educacional, que foi, ao longo do tempo, se transformando em muito conteudista e pouco relacionado com o desenvolvimento de habilidades. Essas questões da pesquisa que cercam muito a biblioteca universitária, de uma pesquisa que foi se desenvolvendo no país a partir de parâmetros definidos por suas agências de fomento, principalmente CAPES e CNPq, e dentro de um sistema de indicadores muito fechado, muitas vezes vinculado à produção, impacto, e que a gente sabe muito pouco sobre a produção, como a gente viu lá na responsabilidade social relacionada com a ciência aberta, e nesse sistema muito fechado de comunicação científica e não um desenvolvimento científico voltado para a compreensão pública da ciência, incorporação dos resultados em políticas públicas para acesso a todos e para acesso aos cidadãos. E então, desenvolvendo assim recursos, né, pequenos, a complexidade é muito grande, mas sempre tentando usar ferramentas que auxiliem nesse ajuste do olhar, do macro, do micro, e na busca e na identificação desses problemas e dessas soluções. Então, essa é colocava desafios, além dos nossos desafios macros, desafios próprios da nossa área, que tem se desenvolvido como área de pesquisa muitas vezes de forma muito especializada, hiper especializada, e não necessariamente
comprometida com o desenvolvimento de bibliotecas, mas mais voltado para aspectos teóricos da ciência da informação no geral, então, o que é uma grande dificuldade. Muitas vezes abordagens que buscam promover associações e num discurso às vezes muito simplificador, pouco vinculados a desenvolvimento de projetos coletivos, uma dificuldade bastante grande de atualização dos nossos currículos para desenvolvimento das competências e das habilidades de um bibliotecário no contexto da supercirculação de informações e não da escassez de informação. E sempre a gente precisa ancorar as discussões nas estruturas concretas próprias dos sistemas que nós nos encontramos, da nossa instituição, que no caso da URGS é um caso que tem vários aspectos favoráveis, mas também muitos aspectos desfavoráveis, ao ser um sistema de bibliotecas muito antigo, ele ainda é profundamente descentralizado. Nós temos uma defasagem de prédios, temos algumas dificuldades tecnológicas importantes, as universidades públicas têm uma dificuldade bastante grande de retenção de profissionais da área de TI, então sempre nós precisamos olhar para os elementos que caracterizam os nossos recursos, mas sempre ter um plano de mudança desses recursos, porque é para isso que nós existimos como gestores nas instituições. E aí, dentro desse nível, a gente sai da conjuntura geral, tem a conjuntura da área, tem a conjuntura institucional, e como nós vamos desenvolver os nossos planos de gestão, quais são os desafios que nós precisamos enfrentar, nunca esquecendo que, na realidade, nós existimos para o cumprimento de uma missão. Essa, então, é uma proposta de um esquema em branco que é possível utilizar reordenando elementos, como interessar, de acordo com a sua forma de pensar, mas sempre mostrando que o desafio da reinvenção e os projetos a serem desenvolvidos, eles têm elementos concretos, eles precisam ser objetivados, e nós precisamos lidar com eles nos nossos planos de produtos e serviços e da nossa gestão da biblioteca, que ela não é apenas e está muito longe de ser uma gestão de rotina dependendo dos nossos recursos. Ela seria uma gestão de rotina se nós contássemos, estivéssemos muito bem em termos de recursos e desenvolvimento de produtos e serviços. Se nós temos ainda um longo trajeto pela frente, é preciso ter coragem para enfrentar esses quebra-cabeças que vão se colocando para nós e que nós vamos coletando as peças, identificando experiências interessantes, dessas experiências interessantes buscando colaborações e criando planos muito pragmáticos e muito voltados para a captação e para a implementação de recursos. Essa fase introdutória, estamos chegando ao final dessa fase introdutória e agora vamos trabalhar com os requisitos de coleções, com os requisitos de sistemas, como parte da biblioteca tecnológica, e os requisitos de serviços na reinvenção da biblioteca educadora.